Aleluias. Livro de Neemias, capítulo 4. A oposição à reconstrução. Bem? Quem pudesse colocar de pé para fazer mais a leitura. Um pouquinho extenso, mas é bom para nós aprendermos um pouco aqui com Neemias, amém? Diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão reconstruir os muros? Irão fazer sacrifícios? Vão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção naquele monte de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria e faze com que eles sejam levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a ira diante dos seus construtores. Neste meio tempo, fomos reconstruindo os muros, até que toda a extensão, chegando à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Gravem isso: totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens dos Asdodes souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar muita confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda tem muito entulho. Nós mesmos não vamos conseguir reconstruir esses muros. E os nossos inimigos diziam: antes de cobrir qualquer outra coisa, ou nós nos vejam, estaremos ali no meio dele. Vamos matá-los e acabar com eles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniam. Para onde quer que nós fôssemos, virássemos, sabiam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei algum dos homens atrás dos pontos mais baixos do muro, por um lugar aberto, dividido por famílias, armados de espadas, lanços, arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por suas famílias, por suas mulheres, por suas casas. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos tudo e que Deus tinha mostrado toda a sua trama, todos voltaram para a construção, cada um fazer o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos seus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada com lanças e escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo judeu que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam também o trabalho com uma mão e com a outra segurava a arma. Cada um dos construtores trazia na sua cinta a sua espada, enquanto trabalhava. E comigo estavam homens prontos para tocar trombetas. Amém? Amém. Pode se assentar. Texto longo, mas para que nós venhamos realmente entender o que Neemias quer trazer para nós no dia de hoje. Aqui eu vou fazer uma breve oração, Marcos, curva a cabeça, para que o Senhor, que o inimigo não venha roubar essa palavra. Senhor Deus, nos apresentamos diante de Ti neste momento. Senhor, aqui está o Teu livro, a Tua palavra. Senhor, cada uma palavra, Senhor, que foi dita aqui hoje, Jesus. Senhor, da ministração, da abertura do culto. Senhor, agora a Tua palavra revelada, Senhor, diante dos Teus filhos. Senhor, que o Senhor possa visitar o coração de cada um deles. E que a terra, Senhor, onde vai cair essa semente, seja uma terra produtiva. Senhor, que esta
palavra venha reconstruir, Senhor, muros, Senhor Deus amado, de proteção no coração deles. Senhor, que venha reconstruir muros, Senhor Deus amado, na vida deles, na família deles. Espírito Santo de Deus, que essa palavra que foi lançada, essa semente lançada no coração dos teus filhos, Senhor, venha brotar, Senhor, e venha fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Para onde ela foi enviada, a palavra que o Senhor trouxe hoje. Em nome de Jesus, todo roubador da palavra, todo levante, todo empecilho venha cair por terra. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja propagada. Assim como diz o teu texto, Senhor, nós temos que falar dela, Senhor Deus. E é isso que nós estamos fazendo, Senhor. Então, cumpre, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cumprir na vida de cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Amados, o livro que nós fizemos menção leva o nome do personagem, Neemias. E o que nós falamos aqui foi de Neemias sobre a oposição na reconstrução. Quem era Neemias? Neemias era filho de Acalias. Neemias fazia parte da descendência que foi levado no cativeiro babilônico. Neemias, ele fez parte daquele povo que foi exilado pelos babilônicos. Ficaram lá 70 anos. Ele era descendência desse povo que foi levado. Então Neemias, ele vem surgindo neste livro após a queda babilônica e o Império Medo-Persa se reerguer com o rei Artaxerxes. Quando o rei ele faz com que caia esse reinado da Babilônia, então automaticamente nós vemos aparecendo neste texto Neemias. Neemias é levado para o reino. Quem era Neemias? Como que Neemias trabalhava? Neemias, por ser filho de Acalias, e dizer, normalmente, quando diz a palavra do Senhor que é filho de alguém, há uma referência de paternidade. Então, Neemias não era um qualquer. Neemias fazia parte dos judeus, do povo de Israel. E neste momento que nós fazemos menção dessa palavra, Neemias está no reino do Senhor. Neemias está lá falando com o rei Artaxerxes. Neemias, ele era aquele que levava o alimento para o rei. Neemias era agora o copeiro do rei. Então Neemias era aquele que levava para o rei o vinho depois que ele provava. Neemias era aquele que, quando estava lá servindo o alimento, o rei tinha aquela aproximação com Neemias. Neemias não era simplesmente um homem que provava o alimento, mas Neemias fazia parte daquela cúpula, membro da corte real. Neemias era aquele homem que colocava a vida dele para que a do rei fosse poupada. Por quê? Porque naquela época era muito comum colocarem veneno na comida dos reis. Então existia esse copeiro, existia esse cargo de confiança no reinado, para que eles comprovassem os alimentos e para que não fosse contaminado ou que o rei viesse morrer. Então nós temos que esse cargo que Neemias tem, ele veio exatamente no momento em que os israelitas precisam de alguém dentro do reino. Nós vemos que esse copeiro agora tem uma amizade direta com o rei. Este copeiro, Neemias, ele estava lá no reino. Então ele via tudo o que acontecia, ele sabia como era o rei Artaxerxes. E agora nós entramos no capítulo 1, quando nós vemos Neemias dentro da corte, os seus irmãos chegam lá para falar com Neemias, e ele traz para Susa um recado, traz para Susa aquilo que estava acontecendo com o povo exilado. Abre mais, deixa aberto. O que tinha acontecido com o povo exilado? Ele começa a fazer perguntas. E aí, quando ele começa a perguntar, e como está o povo que voltou da Babilônia? E como está esse povo que voltou de Jerusalém, que está lá? E aí o irmão dele começa a passar para ele aquilo que estava acontecendo com o povo. E é neste momento que ele começa a saber que o povo está passando por uma situação muito difícil. Porque o povo chega em Jerusalém, porque quando o Império Medo-Persa derruba Babilônia, ele começa a deportar os filhos de Jerusalém novamente para suas terras. Então nós vemos aqui esse povo voltando, e eles precisavam reconstruir os muros, reconstruir as suas vidas. E eles estavam ali para tentar reconstruir, mas não conseguiam, porque por todos os lados eles eram frustrados. E é neste momento que Neemias pergunta: como está esse povo? Como que esse povo está? E ele chega com essa notícia: olha, não vai nada bem, Neemias. O povo está sendo
cativo, mesmo tendo saído do cativeiro. Eles estão passando por humilhação, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. E assim muitas das vezes que nós somos pegos de surpresa, assim como Neemias foi pego. Neemias estava simplesmente lá no reino, servindo o rei, e estava tudo indo bem. Mas naquele momento chega o irmão dele com uma notícia, e é assim que chega nas nossas vidas. Muitas das vezes chega uma notícia para nós que fere o nosso coração, que entristece a nossa alma. Mas há um momento em que nós nos frustramos e nós nos colocamos aí no nosso casulo e não queremos sair. Mas Neemias fez diferente. Neemias, ele se levanta. Neemias, ele fala assim: agora eu vou lutar pelo meu povo. Mas como que Neemias faz? Ele vai para um lugar de oração. Neemias, ele desce para um lugar de oração. Neemias, ele nos ensina hoje que em momentos difíceis que há de se levantar, a mensagem há de chegar para nós. Esse momento difícil não nos faz levar para um lugar de se esconder como Elias. Há um lugar em que nós devemos simplesmente ir para os pés do Senhor, e é isso que ele faz. E o que Neemias faz? Ele se senta, chora, lamenta, jejua e ora ao Deus dos céus. Ele se senta, chora, lamenta, jejua e fala com Deus dos céus. Ele começa a dizer na declaração dele: Deus, você é o Deus que ganhou todas as batalhas. Você é soberano, Senhor Deus. Tu és bondoso. Foi o Senhor que nos tirou do Egito. Ele começa a trazer a trajetória daquele povo. Ele começa a colocar diante de Deus tudo que Deus já havia feito por eles. E é neste momento que nós vemos o quebrantamento de coração. Nós precisamos entrar na presença de Deus exatamente assim, reconhecendo os nossos erros, porque foi isso que ele fez. No capítulo 1, ele começa a dizer que ele reconhece que o pecado do povo levou ele para o cativeiro. E ele começa a dizer: Senhor, foi por nossa culpa que o Senhor permitiu que fôssemos levados. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto, no capítulo 1, é que Neemias, ele não fala dos irmãos dele que foram levados, ele fala nós pecamos contra o Senhor. Neemias, ele estava numa posição muito boa de copeiro do rei. Neemias, ele podia simplesmente deixar o povo para lá e viver, continuar na vida dele. Ele tinha toda a regalia que ele poderia ter dentro do palácio. Mas não, agora ele fala: olha, nós pecamos, nós fizemos algo contra o Senhor, nós nos desobedecemos às tuas ordens. Senhor, que venha realmente cair sobre nós esse jugo. Mas ele começa a dizer também: Senhor, havia lá atrás uma promessa, se todos se dispersassem, um dia o Senhor traria todos de volta para viverem todos juntos. E é nessa oração que nós vemos Neemias clamando ao Senhor. E é nesse enredo que as promessas do Senhor são lançadas nos pés de Deus. Neemias, ele não entra na presença do Senhor colocando Deus na parede: mas você não falou, mas você não prometeu. Não, Neemias simplesmente entra na presença de Deus dizendo: Senhor, nós pecamos. Eu reconheço o pecado, mas dessa vez, Senhor, havia uma promessa: traz esse povo de volta. Senhor, traz esse povo, junta todos eles de volta, Senhor. E é nessa oração que nós vemos, ele fica tão incomodado com a situação do povo, que era nítido olhar para ele e ver que o semblante dele caiu. Então ele entra mais uma vez na presença do rei, como um dia normal, como um dia tranquilo na presença do rei, leva para o rei ali a sua bebida, leva para o rei a sua comida, mas o rei Artaxerxes começa a ver no semblante dele algo diferente. Nós vemos que Neemias, ele já não consegue mais nem esconder aquilo que estava dentro do coração dele. E é assim que nós nos sentimos muitas das vezes. Nós, quando estamos tristes, angustiados com alguma coisa, até a nossa voz muda. Eu estava na aula de canto, a professora estava falando conosco e falando assim: olha, até para cantar, se você não estiver legal, se você estiver triste, vai mudar o tom da sua voz. E nós começamos a ver que para ele ter notado o tom de voz e o rosto de Neemias já não era mais o mesmo. Provavelmente ele tenha entrado diante do rei, e ele tenha falado com Neemias como era de costume, a conversa entre os dois, porque eles eram íntimos. E aí ele deve ter percebido: nossa, como ele está diferente hoje, que semblante caído. O rei começa a notar o semblante dele. E é nessa oportunidade
que nós lembramos de Esther. Será que não foi para esse tempo que o Senhor colocou ele lá? Será que não foi para este tempo que o Senhor te colocou nessa posição que você está hoje? Nós muitas das vezes não entendemos. Nós passamos por tanta adversidade e o Senhor está falando: ei, será que não foi para este tempo que eu te coloquei nessa posição que você está? Porque Neemias foi levado para o reinado do Medo-Persa. Para quê? Que sentido tinha nisso? E ele ainda ser o copeiro, bem próximo do rei. Se nós olharmos para esse texto, nós já começamos a ver o milagre do Senhor ali trabalhando. E pode ser que de repente Neemias tenha falado: mas por que eu não fiquei com meu pai? Mas por que eu não fiquei com meu povo? Eu estou aqui servindo como copeiro. E ele não, de repente ele não entendia o porquê daquilo, mas havia um propósito para que ele estivesse naquele tempo, naquele lugar. O Senhor já sabia que o povo seria liberto e que precisava de alguém que estivesse próximo do rei. E é assim que nós vemos como Esther estava lá plantada no reino por um bom tempo. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos também tirar algumas coisas que acontecem muitas das vezes em nossas vidas. O Senhor muitas das vezes levantou pessoas do nosso lado para caminhar conosco. O Senhor coloca pessoas para caminhar, porque a caminhada sozinha é dura, é angustiante, é triste. E o Senhor coloca pessoas, levanta profetas, pessoas, pastores, amigos, para que estivessem realmente conosco. E nós, por nossa religiosidade, muitas das vezes nós falamos assim, quando alguém nos pergunta: como você está? Aí nós falamos assim: vai tudo bem. Aí a pessoa pergunta de novo: mas eu estou vendo que você está diferente, você não é assim. E a pessoa fala: não é nada não, deixa pra lá. E aí Deus está dando uma oportunidade para você colocar isso para fora e você não coloca. Porque quando Jesus levanta os discípulos e manda eles ir pregarem, eles iam de dois, eles não iam sozinhos. Então muitas das vezes o Senhor levanta pessoas para andar do seu lado, pessoas para te ajudar, pessoas para te erguer daquela queda que você teve, de lugares que você muitas das vezes se entristeceu, se angustiou, de palavras que entristecem o teu íntimo e você prefere dizer: não foi nada, não tenho nada a dizer. Mas Neemias fez totalmente diferente. Neemias pegou essa oportunidade quando ele pergunta: o que você quer que eu faça, Neemias? Ele falou: se for do agrado do rei, eu gostaria de voltar para ir lá, reconstruir os muros. O meu povo voltou, eles estão sendo humilhados. E o rei achou graça nele, porque ali já tinha a mão de Deus. Ele agarrou aquela oportunidade e entregou: olha, meu semblante está caído, eu estou triste por causa disso, me ajuda nisso. E é isso que aconteceu. O rei pergunta para ele o prazo que ele precisava para que ele reconstruísse esses muros. Ele dá um prazo para o rei, e o rei fala assim: então pode ir trabalhar. E ele, mais uma vez, usando da benevolência do rei e usando da oportunidade do rei, o que ele faz? Me dá cartas também, me dê cartas para que eu vou em outras províncias, em outras cidades, e eu consiga pegar madeiras, para que eu consiga pegar instrumentos, para que eu consiga construir ou reconstruir esses muros. E aí o rei, tomado pela graça de Deus, porque nós vemos que Deus, quando Ele faz um projeto, Ele coloca tudo em andamento. Nós não entendemos, mas o Senhor vai abrindo portas, abrindo portas, abrindo portas, e quando nós vemos, nós já estamos no propósito. Na hora que Neemias se ajoelhou, se sentou e rasgou, ali nasceu o projeto. E projeto é aquilo que nós pensamos em fazer. Projeto é aquilo que você colocou na sua mente e fala assim: eu quero uma casa assim, assim, assim. Este é o teu projeto. Projeto também é aquele que você diz assim: eu queria uma família assim, assim, assim. Você vai traçando aquilo que você queria. Era exatamente isso que Deus colocou no coração de Neemias. E Neemias agora tem um projeto. E não foi através de profeta, foi algo através da oração. O que eu quero trazer para você é que através da oração Deus vai fazer nascer projetos dentro de você. Através da oração o Senhor vai fazer nascer projetos que já muitas das vezes morreram dentro de você. Muitas das vezes nós vamos passando por tantas coisas, nós vamos sufocando os projetos que Deus nos entregou. Então o Senhor está nos dizendo: olha, a hora, essa chega
hoje. É com isso que o Senhor quer trabalhar. Deus, Ele não vai fazer algo, nossa, espetacular, vai vir algo diferente. Não, é com isso que você tem. Neemias, ele não foi fazer um curso de pedreiro para começar a construir. Não, Neemias simplesmente aceita esse projeto e fala, eu vou pôr em prática. Não sei o que o Senhor deu para você como projeto, mas o Senhor está dizendo para você hoje, ponha em prática. Ponha em prática o projeto que eu já entreguei em tuas mãos. Então nós vemos aqui Neemias saindo para reconstruir. E chegando lá, Neemias, ele entra na cidade e diz a palavra que no terceiro dia que ele sai para fazer inspeção do local. E quando Sanbalate, no capítulo 2, fica sabendo que alguém se interessou por Jerusalém, que alguém se interessou por aquele povo, ele fica atormentado. Ele acha aquilo um absurdo, como alguém vem para reconstruir muros que foram derribados. Mas na verdade Sanbalate, ele queria exatamente colocar aquele povo para ser dominado também por ele. Porque nós vemos que Sanbalate, ele era governador de Samaria. E ele não queria que aquele povo tivesse alguém que os ajudasse. Ele queria que o povo continuasse com os seus muros derrubados. E assim, quando nós nos propusemos a se levantar, a erguer nossos muros, fechar as nossas brechas, colocar portas, colocar ferrolhos em nossas vidas espirituais, Sanbalate muitas das vezes se levanta na minha e na tua vida. Nós podemos perceber que quando ele chega para inspecionar, ele não fala para ninguém aquilo que tinha nascido em seu coração. Ele olha tudo, ele vai nas portas, ele vê o que foi queimado, o que tinha sido derrubado. Neemias, ele sai percorrendo tudo. E você sabe o que eu aprendo com isso? O Senhor está dizendo para nós hoje: ei, faça uma inspeção aí dentro de você. Neemias, ele fez uma inspeção na cidade. Ele sabia as portas que precisavam ser consertadas. Havia a porta da ovelha, havia diversas portas, e ele entra naquele lugar e vai inspecionando. Nós vemos que há uma inspeção. Nós vemos que há uma inspeção naquele lugar. Neemias agora chega para o povo e incita eles, fala: olha, está tudo derrubado, os muros estão caídos, nós não podemos deixar que permaneçam assim. Nós não podemos deixar que a nossa vida permaneça dessa forma. Os escombros estão caídos e todos estão zombando de nós. Mas vamos hoje nos posicionar e erguer esses muros. Foi nessa hora que Neemias contou para os amigos. E os amigos na hora falaram: vamos juntos. E ali eles começaram a reconstruir. E você sabe quem estava reconstruindo esses muros? Perfumistas, homens que trabalhavam com perfumes. Sabe quem estava lá reconstruindo esses muros? Homens que trabalhavam com ouro. Não tinha construtores, mas tinha pessoas empenhadas em reconstruir aquilo que o inimigo tinha tentado tantos anos contra ele. E é exatamente isso que o Senhor trouxe para nós hoje. Ei, Jerusalém, o que tem sido derribado nas suas vidas? Que muros foram esses que foram derrubados na sua caminhada? Que muros foram esses? Que portas foram essas que foram arrancadas? Que agora Sanbalate, Tobias e Gesem entra e faz arruaça a hora que quer na tua vida. Ei, o inimigo tem entrado na minha e na tua vida muitas vezes porque nós não avaliamos as portas que estão sem ferrolhos. Nós não avaliamos aquilo que caiu lá atrás por palavras, algo que muitas das vezes entrou e fez morada lá dentro do teu coração e você está guardando isso e tem um muro aí caído. E o Senhor está falando para mim e para você: e tem na hora de você reconstruir esse muro. Está na hora de você fechar essa brecha, está na hora de você colocar uma porta. E muitas das vezes a reconstrução aqui é familiar, e muitas das vezes a reconstrução aqui é no trabalho, na família, é espiritual. Há algo dentro de você que precisa ser retificado, e para retificar precisa ser analisado. Quando você entra numa construção para reconstruir, você tem que chegar no lugar. Para quem já foi numa obra, você tem que chegar no lugar e ver aquilo que está precisando ser feito. Então, nós devemos
hoje olhar para a nossa obra, a obra que somos nós, eu não sei em qual área que o inimigo entrou. Se foi familiar, se foi espiritual, se foi profissional. Eu não sei se foi na área do seu ministério, mas uma palavra, algo que foi feito, pessoas que ficam zombando, que ficam tirando onda da sua cara, que ficam dizendo que você não vai conseguir, assim como esse povo, você não tem condições, você não vai se erguer, você não vai conseguir, essas palavras estão te afetando. E o Senhor está dizendo para nós, muitos aqui têm até muros, mas está faltando colocar portas. E é por isso que o inimigo ainda entra na tua casa. E muitas das vezes nós temos a porta, mas não está com chave, porque a chave foi feita para ter segurança. E nós não colocamos os nossos ferrolhos para que o inimigo não entre. E sabe o que acontece cotidianamente? Quando você começa a caminhar, ali o inimigo entra e te derruba. Foi isso que estava acontecendo aqui. Eles estavam indo com força total, começando a reconstruir. Sanbalá vai lá com os seus amigos e começa a dizer: vocês vão reconstruir como? Vocês vão conseguir reconstruir? Não vão. Você não tem capacidade para isso. Eles começam a tirar onda da cara dele, porque toda reconstrução traz isso para o inimigo. Quando o inimigo percebe que você está se levantando, quando o inimigo percebe que você está querendo tampar essas brechas, quando o inimigo percebe que você fala assim: agora chega, na minha vida você não tem mais autoridade, e aí ele começa a querer tirar uma onda da sua cara, e você não vai conseguir, a sua família, nunca que você vai conseguir ter uma família. Imagina, esses escombros, é só alguém posar que cai tudo. Era isso que eles falavam para o povo. E o Senhor está nos dizendo hoje: não ouça o inimigo, porque Sanbalá está lá batendo na tua porta. Ei, não reconstrua, você não tem capacidade para isso. Ei, não se levanta, você vai cair novamente. Você, imagina, você não vai conseguir se colocar de pé. E o Senhor está falando: ei, lembre-se que Neemias disse, lembre-se que Ele está com você, o Deus Todo-Poderoso. É aquele que venceu as batalhas, é aquele que te tirou do lamaçal. Você está aqui hoje para ouvir essa palavra. E o Senhor mais uma vez nos diz: ei, reconstrua, faça uma análise na sua vida. Glória a Deus. Amados, eu confesso a vocês que lendo esse texto e falou muito comigo, porque muitas das vezes a gente acha que todas as áreas estão reconstruídas. E a gente começa a ver quando ele começa a inspecionar. E o Senhor falou: faz uma inspeção hoje na sua vida. E isso mexeu muito comigo. Porque quando eu estava achando, meu Deus, está tudo de pé. Tem portas, tem ferrolhos. Ninguém vai entrar aqui. Mas o Senhor mostrou um lugar que ainda mexia comigo. E este lugar está derribado. Sabe aquelas palavras que ainda te atormentam, que te entristecem? Tem uma brecha aí que precisa ser fechada. E às vezes a gente começa a dizer assim: eu não estou bem. Assim como teve aquela oportunidade do rei quando perguntou: como você está? E aí eu dizia: eu estou bem, eu estou ótimo, graças a Deus. Porque para mim aquilo tivesse de repente todo fechado, todas as portas com ferrolhos. Mas quando o Senhor falou assim: faz uma análise, começa a ver esses escombros aí dentro, tudo aquilo que você já passou, tem um lugar ainda que te atormenta. E aí eu comecei a mexer e eu percebi que havia um lugar que, se de repente pousasse ali, alguém derrubava. E aí eu comecei a analisar: Senhor, quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Quantas pessoas estão assim, achando tão fortes, com seus muros erguidos, mas basta alguém olhar com cara feia que a pessoa já fala: não vou mais pregar. Basta alguém falar alguma coisa que fala assim: ah, eu também não quero mais. Basta alguém falar alguma coisa que fala assim: eu também não vou fazer mais isso. E é exatamente isso que o Senhor está falando: ei, então existe aí ainda alguma coisa. Se tem alguma coisa ainda que te atormenta, palavras que vêm ao seu direção, pessoas que te acusam, ainda te entristecem, isso é porque ainda existe aí uma brecha e precisa ser reconstruído. E eu quero te falar algumas coisas que falam sobre os inimigos da perseverança, exatamente como aconteceu aqui. Eles estavam, como eu disse para vocês no capítulo 6, dedicados à obra. E nós começamos assim: dedicados a reconstruir. Mas
aí, quando nós começamos a ouvir essas vozes falando sobre a nossa reconstrução, olha o que começou a acontecer com o pessoal: esgotamento físico. É o primeiro que aparece. Porque você está tentando, e você não está conseguindo ver o fim. Porque naquela época, amados, os muros tinham 12 metros de altura. Era mais ou menos 4 a 5 quilômetros de extensão. Era muito grande. Então você pensa que aquele povo estava tentando reconstruir. Preste bem atenção. Era muito grande. Não era simplesmente chegar e reconstruir. Precisava de dedicação, precisava de perseverança, precisava de amor por aquilo que você está tentando reconstruir. E aí eles começam a reconstruir, estavam tudo vapor, mas as palavras começaram a afetar o coração deles. E aí a primeira coisa que vem é o esgotamento físico. E a palavra que eles dizem é: já não temos mais forças pelas palavras que foram ditas. A segunda é a frustração emocional. Eles disseram assim: ainda há muito entulho. Começaram a perceber os entulhos. E aí ele diz também assim: estavam todos desanimados mentalmente. Não vamos conseguir reconstruir. Porque vai tomando conta do esgotamento físico, a frustração emocional, o desânimo mental e por fim começam os medos. Porque você já começa a não se sentir tão satisfeita com aquilo que você está reconstruindo. Você já começa a olhar e falar assim: não tem como reconstruir mesmo, não vou conseguir. E começa aquele medo entrar dentro de você, é aí que você para. Todas as vezes que o inimigo tentar contra você, é isso que ele está querendo fazer: acabar com a sua perseverança. E ele começa pelo esgotamento físico, porque você ora, você ora, você ora e você não vê acontecer. Era isso que estava acontecendo com esse povo. Eles estavam reconstruindo e não viam o fim daquilo. Começam as palavras a vir sobre eles. Eles começam agora a cair. Mas devemos lembrar que Neemias, em todo o tempo, ele ora a Deus. Ele fala com Deus. E ele começa a falar com Deus: Senhor, olha essas pessoas que estão falando contra os teus construtores. Olha esses homens que estão se levantando contra os teus construtores. Neemias, ele reage a toda afronta com uma oração. E Neemias, ele nos ensina hoje a lutar contra isso. Uma coisa que eu quero trazer para vocês é que em Neemias há um ensinamento tanto de perseverança como de conclusão da obra. Porque para Neemias eles podiam se levantar, eles podiam falar. Capítulos após esse, nós vamos ver eles tentando mais uma vez contra Neemias. Ele fala assim: estou em uma grande obra, não tenho tempo para parar. E é isso que o Senhor está dizendo para você, que você está em uma grande obra, não para agora. Você começou a reconstruir os seus tijolinhos um por um, por que você está parando agora? Você começou a pôr portas nas suas casas, você começou a pôr porta na sua vida sentimental, você começou a pôr porta na sua vida familiar, e agora você está permitindo que na hora de pôr o ferrolho você para e começa a ouvir as vozes. Neemias ensina hoje: ei, tem zombaria? Vai para os pés do Senhor. Tem levante do inimigo? Vai para os pés do Senhor. Não permita mais que o inimigo entre na sua terra. Não permita mais que o inimigo entre porque está sem porta, porque está sem porta, sem levantar os muros. Havia uma importância naquela época nesses muros. Os muros representavam que Israel era um povo de força. Israel, ele era um povo que tinha vigor. Então aqueles muros precisavam ser reerguidos, porque quando eles olhavam para aquele povo com os muros caídos, eles falavam: eles não têm mais força, eles estão todos caídos, eles não têm mais a ajuda de Deus, eles estão fracassados, eles não conseguem mais, porque o muro que estava ao redor deles é que colocava à fronte aquilo que Deus fazia. Os muros representavam a proteção de Deus. Quem lembra de Jó, Satanás olha até ele e fala assim: mas também tem os muros em redor de Jó, porque havia uma proteção, um cuidado de Deus. Mas agora os muros estavam caídos. E aí você me fala assim: mas você está querendo dizer que Deus não está cuidando? Deus cuida, e é por cuidar de você que as coisas acontecem. Lembre-se de uma coisa: nem sempre quando o Senhor der para você um projeto, nem sempre quando o Senhor der para você um propósito de vida, você vai falar assim: mas foi o Senhor que deu esse projeto, foi o Senhor que deu esse propósito. Nem sempre
ou quase nunca você vai ter uma vida tranquila. Porque a partir do momento que o Senhor te entregar o projeto, a partir do momento que o Senhor te entregar aquilo que Ele tem para você, o levante começa na sua vida. Nós começamos a lembrar de todos aqueles que foram entregues projetos nas mãos e foram saqueados. Muitas das vezes nós olhamos para o tempo difícil, nós olhamos para a tempestade que nos acomete, e quando nós lembramos de Pedro naquele mar, eles queriam ir até Jesus. Havia um projeto quando o Senhor disse para eles assim: olha, vá para o outro lado. Isso era um projeto, tinha que chegar lá do outro lado, porque tinha algo do outro lado que o Senhor queria fazer. Então nós vemos que no projeto do Senhor, no caminho, o mar se levantou. No projeto que o Senhor entregou, no caminho, houve um mar revolto. Mas em tudo isso que eu estou querendo trazer para você, é dizer para você que quando é projeto de Deus, mesmo que se levante, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que haja qualquer afronta do inimigo, o Senhor está no teu barco. Nós podemos lembrar também do projeto que foi entregue na vida de José. José foi vendido pelos irmãos, havia um projeto. Foi para aquele tempo que o Senhor havia levantado José. Havia um sonho. Você vê que os nossos sonhos nos fazem muitas das vezes nos levar para vales. Ele apenas sonhou um projeto que Deus tinha dado. E esse projeto levou ele a morar no Egito. E o Senhor lá no Egito foi preparando ele até que ele se tornou governador. Mas aí você fala assim: nossa, José se tornou governador, ele começou a ajudar todo mundo, mas e o processo? E para chegar até ser governador, quantas coisas ele passou? Ele era um projeto de Deus, e ele passou por tudo aquilo. Nós lembramos também de Moisés. O Senhor deu um projeto: tira meu povo, tira ele daí e leva ele para a terra que manda leite e mel. E quando eles saem do Egito, lá no deserto, o povo começa a se revoltar e o Senhor permite que eles fiquem lá por 40 anos. E é nesse meio que Moisés está, passando por todas as tempestades de um homem que estava sendo levantado como libertador. Projeto de Deus. O que eu estou querendo dizer para você hoje é que no meio aos projetos que o Senhor te entregou, haverá levante de Satanás. No meio aos projetos que o Senhor te entregou, haverá levante de Sambalat, Tobias e Gesem. Eles não vão permitir que você termine essa obra. Eles não querem que você chegue ao projeto que o Senhor tem, ao propósito que o Senhor tem. Nós temos que ir para reedificar os nossos muros, fechar as nossas brechas, para que eu e você venhamos tapar tudo aquilo que tem entrado em nossas vidas, entrado em nossa casa, permitir que o inimigo não faça mais nenhuma ruaça, porque é isso que ele queria nessa palavra, entrar e fazer a ruaça para que o povo desistisse da construção. Então o Senhor está falando aí, em meio a tudo isso, há um projeto que foi entregue para você. Em meio a tudo isso, o Senhor está dizendo para mim, para você: reedifique esses muros. E há um projeto que foi entregue a você. Será que não foi para este tempo que o Senhor te colocou onde você está? Será que não foi para este tempo que o Senhor te levantou para reedificar vidas que vão chegar até você? Será que não foi para esse tempo que o Senhor te levantou para cuidar de vidas? E muitas das vezes você ainda está aí tentando colocar os seus bloquinhos, aí vem alguém te afronta e você volta lá para trás e esquece que os seus muros estavam na metade. E aí o Senhor está falando para você: retoma da metade se for preciso. Fecha esses escombros hoje, em nome de Jesus, porque o que o Senhor tem para mim e para você é grande. E não há mais tempo para nós andarmos com brechas, não há mais tempo para nós andarmos com picuinhas ou com piquinhas, assim como Sambalat queria com eles. Sambalat queria, na verdade, prejudicar aquele povo brincando, arrumando confusão, querendo arrumar bagunça. E é isso que o inimigo faz em nossas vidas: bagunça. Quando nós nos deparamos, nós já estamos no meio dela, no meio da bagunça, com mais uma vez com os muros derrubados. E aí o Senhor está falando para mim e para você hoje: vamos reedificar os nossos muros? E o Senhor fala para mim e para você: seja forte e corajoso, levante-se para essa grande obra e não permita que o inimigo tenha mais poder sobre a sua casa, sobre a sua família, porque Neemias não estava só reedificando os muros,
Neemias estava também reedificando a vida daquele povo espiritualmente. Porque aquele povo estava com a sua vida espiritual como escombros, como muros caídos. Não havia mais adoração a Deus, não havia mais oração a Deus. Então Neemias não fazia só um papel de construtor ou de reconstruir, mas ele queria também trazer novamente aquele povo, aquela comunhão que eles tinham com Deus. Então nessa noite, o Senhor está falando para mim e para você: reedifique. Faça uma análise hoje. Chega na sua casa, pega um caderno. É tão bom fazer isso. Comece a escrever aquilo que ainda está te incomodando. Coloca diante dos pés do Senhor. Fala: Senhor, isso ainda me entristece. Senhor, eu preciso retificar e fechar essas brechas, porque o projeto que o Senhor tem para a minha vida e para a tua é muito grande. E não há mais tempo para nós ficarmos reconstruindo, voltando, reconstruindo, voltando. E o projeto do Senhor está parado. E o Senhor está dizendo para nós: ei, coloca-te de pé. O Senhor não fala com ninguém que está prostrado. O Senhor fala para mim e para você: coloca-te de pé, porque eu quero falar contigo. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, que eu quero fazer uma oração pela sua vida.